O Luís também O Luís fez. Bom, Eu queria participar, eu não sei. Este é o Bom Beginners. É o Bom Beginners, o podcast com Francisca e a Marta. Talvez te interesse. mas isto é sobre os jovens empreendedores, certo? Empenhada em desenvolver tecnologia de ponta e projetos científicos impressionantes através da inovação, funcionalidade e utilidade, a sua paixão por tecnologia e mercados financeiros levou-o hoje a ser COO da Cryptologic. O nosso Bold Beginner de hoje é o Luís Parra. Olá Luís, bem-vindo! Yay, Thomas! Luís, alguma coisa queiras acrescentar a esta descrição? Gostaste? Algum hobby especial? Uma alergia? Eu não tenho alergias que eu saiba, honestamente. Ainda bem. Hobbies. Leio bastante. Já tivemos a falar sobre isso. Já sabemos essa? Acho que nada à parte. Nada? Yep, está bastante accurate. Ok, top. E gostaste da nossa apresentação? Yeah, tá. Gostaste? Boa. Olha, vamos começar aqui pelo início, evidentemente. Tu estás a estudar Engenharia Eletrotécnica e Computadores no Técnico. Porquê? É uma boa pergunta. Eu tinha uma paixão no geral pelas engenharias durante o secundário, mas eu gostava mesmo muito da parte da eletrónica. E eu gostei do curso porque particularmente combinava eletrónica, mas também tinha uma componente de programação, que era uma coisa que eu queria desenvolver ainda mais. Por isso decidi escolher eletrotécnica. Também pensei em engenharia biomédica, porque eu gostava imenso do cruzamento da tecnologia com o corpo humano e com formas como a tecnologia pode melhorar o corpo humano e etc. Mas acabei por ir com a engenharia eletrotécnica. E foi basicamente esse o racional por trás Da coisa. da escolha. E estás a gostar? Oh meu Deus, primeiro hot take. Também vou beber um bocadinho de água. Não, mas eu gostei bastante do curso. Só que eu percebi mesmo desde o início do curso, primeiro ano, que a melhor coisa que eu ia retirar de lá iam ser as pessoas que eu ia conhecer e não tanto a matéria. Pelo menos para mim, obviamente, isto é opinião pessoal, disclaimer, mas eram mais as pessoas que eu ia conhecer e que eu tive a oportunidade de conhecer e não tanto as coisas que eu estava a aprender na aula, porque eu senti, pelo menos na minha faculdade, não eram aulas tão práticas e não havia uma componente tão prática como aquilo que eu estava à espera. As coisas eram bastante teóricas, o que faz sentido, porque se aprenderes a teoria, depois tu consegues aplicar na prática, na maioria dos casos. Só que eu queria ter uma aprendizagem mais hands-on. Por isso eu acho que fiquei um pouco desiludido nesse sentido. No entanto, não teria escolhido outro curso nenhum e nem outra faculdade, acho eu. Por isso, por causa das pessoas, maioritariamente por causa das pessoas. Ok. Pois eu ia perguntar se fosse hoje terias escolhido outro curso, mas respondeste. Não. Continuavas em Sem Engenharia dúvida, Eletrotécnica e sem Computadores. dúvida. Ok. Ok. E olha, tu tens 20 anos, certo? Nós, entretanto, fizemos o nosso trabalho de casa, vimos onde é que tu andaste, já falámos disto antes disto começar a gravar. Dos sítios todos que tu tiveste até agora, em termos profissionais, qual é que tu gostaste mais? Qual é que se destaca? O que eu estou a fazer agora, sem dúvida, é onde eu me sinto mais realizado, mais fulfilled, e também o que eu tenho mais vontade de fazer, sem dúvida. Ok. E antes de chegares à Cryptologic, o que é que se destacou mais no teu percurso? Eu entrei no primeiro ano da faculdade numa coisa que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja na faculdade fazer, que é juntar-se a uma junior empresa. Havia uma na minha faculdade que ainda se chama a Junitec, que é a junior empresa do Instituto Superior Técnico, e no segundo semestre do primeiro ano eu juntei-me a eles e acho que foi, suponho que a primeira experiência profissional, ou se pudermos chamar profissional, que eu tive, em que eu basicamente fiz um trabalho de consultoria, porque é esse o serviço da Junitec, é consultoria tecnológica, e eu fiz um trabalho de consultoria para uma empresa chamada Unbubble. Unbubble, basicamente, vocês já ouviram falar do ChatGPT. O ChatGPT tem uma underlying technology que são os NLPs, que são Natural Language Processing, e a Unbubble basicamente utiliza NLPs, mas também utiliza uma componente humana, ou seja, utiliza tradutores humanos para corrigir o output da inteligência artificial, e assim eles têm uma tradução muito rápida de conteúdos para empresas e muito mais barata do que o habitual. Pronto, isso é o pitch da empresa. Eu acho que fiz jus.
E então nós fizemos um trabalho para eles. Eles estavam na altura, acho que agora já posso dar disclose a isto porque não tem problema, mas na altura havia um NDA e nós não podemos falar sobre isso durante uma carrada de tempo. Uau! Mas Pensa primeiro no que vais dizer. sim, não é nada muito coisa, mas essencialmente estávamos. Ok, eu não vou falar muito então, mas vou. Não, estava a brincar. mas- Mas vou dizer que basicamente era exatamente na área que eu queria de interface humano-máquina, aquele cruzamento de biomédica que eu falei ainda há pouco, Ok. e era uma coisa que para mim era tipo magia o que eu estava a fazer e eu senti-me mesmo realizado com isso. Eu fiquei encarregado da parte do hardware também, que era exatamente o que eu queria fazer, ou seja, aquilo foi tipo, para mim, que não estava à espera de fazer uma coisa daquelas até depois de começar a trabalhar e ter no mínimo 3 ou 5 anos de experiência, foi uma oportunidade de eu ter uma experiência muito diferenciada logo muito cedo na universidade. E por isso esse foi o momento que eu destaco mais do meu percurso até antes da Cryptologic, foi fazer esse projeto. E como é que... Desculpa, querias dizer alguma Não, coisa? queria só perguntar uma coisa. Vocês, isso é em paralelo com a faculdade, com as aulas? Sim, Ou sempre existem em paralelo. cadeiras e vocês substituem as cadeiras pela... Não. Eu acho que agora existe a opção, mas é para mestrado, de aquilo contar com créditos. Portanto, mas faziam pós. Quase como um estágio? Mais ou menos, honestamente não estou muito por dentro. Ok. Mas era completamente paralelo às aulas. Tanto que eu levava ao computador e nós estávamos a treinar um modelo de inteligência artificial e eu não ouvia a aula porque estava tipo, a tentar corrigir parâmetros para aquilo dar uma Isto é um pouco tenso decisão. porque as pessoas vão ver, mas sim, não há Yeah. problema. Mas vocês trabalham... Seguindo. Ou seja, Não tu me trabalhas arrependo. diretamente... Na Junitec, vocês trabalham diretamente com as empresas? Tu estás na sede da empresa ou trabalham... Essa é a melhor parte, é que nós íamos mesmo à sede da empresa. Ok, isso é incrível para alguém que está a começar. Sem dúvida, e ainda mais incrível se tu pensares que a Unbubble, o fundador deles, que é tipo, uma das minhas maiores inspirações, que é o Vasco Pedro, ele criou uma empresa, pronto, ele não, toda a equipa, etc., mas ele fundou uma empresa muito estilo Silicon Valley, estás a ver? Então a sede é mesmo top porque tem arcades e tem mesa de ping-pong, na qual eu passava tipo mais do que devia. Aquele estilo E- americano. E tem tipo biblioteca e toda uma série. Uau. Como aquilo é tradução, só para terem uma ideia, cada andar tem uma sala temática de um país, tipo sala do Japão ou sala da praia, uma coisa assim. Então nós passávamos aí, então eu estava a trabalhar descalço, porque na sala do Japão tinhas de tirar os sapatos, e eu estava tipo a programar numa sala temática do Japão e eu sou tipo todo um nerd do Japão, por isso. Aquilo para mim foi mesmo tipo grande experiência. E durou quanto tempo? Isso é uma boa pergunta. 6 meses para aí, acho eu. Ah, ok. Mais alguns meses se contarmos com o tempo que tivemos para aprender as tecnologias, porque obviamente nenhum de nós tinha trabalhado com aquilo antes. Então, Ok, obrigado, malta. Siga. não, mas essencialmente foi isso. Foi 6 meses, mais talvez um mês ou dois de tempo para aprender a trabalhar com as tecnologias que íamos utilizar. E não surge a oportunidade de, já que trabalham com a empresa, poderem ficarem lá, trabalhar, ou uma oportunidade de emprego, ou um estágio pós o que vocês fazem? Honestamente não sei. Não me convidaram diretamente. Ok. Sei que houve... Acho que houve uma pessoa que trabalhou no projeto que depois chegou a receber um convite, eu não tenho bem a certeza disto, mas sim, obviamente que se a equipa já te conhece e se já tens pessoas que te conhecem, talvez se torne um pouco mais fácil. Sim, fizeste No um meu bom caso trabalho. particular, eu não tinha muito interesse, eu ainda estava no primeiro ano, então não tinha muito interesse em começar já a fazer um estágio e tudo mais, até porque eu tinha baixado a minha média por causa do projeto, então queria recuperar um bocadinho. Então eu acabei por, depois disso, me focar durante tipo, um mês na faculdade mais a sério, então acabei por não usufruir disso. Ok. E no meio disso tudo, como é que surge a Cryptologic? Isso foi um pouco mais tarde. Porque pensando bem, isso foi há super pouco tempo, porque o Covid foi tipo há bocado. Isso é verdade. Foi em 2022 a Cryptologic, que tipo, a Inception da Há 6 Cryptologic. meses? Não, porque não foi no final, foi tipo, Ok. ali um bocadinho, alguns meses antes de terminar. Mas essencialmente eu estava num programa de aceleração aqui de uma incubadora aqui em Lisboa. Ok. E então eu desenvolvi a ideia, comecei a desenvolver a ideia e foi mais ou menos no verão de 2022 Ok. que tive Queres dar pela shout-out? primeira vez. À incubadora? Pode ser, é Dimium, agora já não estão cá a operar Já em não? Portugal. Não.
Portanto, foste tu que tiveste a ideia da Cryptologic? Ou seja, foi um pouco misto, na verdade. Ou seja, isto surgiu porque mandaram-me um artigo, ou seja, um dos nossos orientadores nesse programa de incubação mandou-nos um artigo sobre uma nova regulação europeia na área dos ativos digitais que ia sair, chamada MiCA, Markets in Crypto Assets, e eu achei aquilo bastante interessante. Li o artigo, depois informei-me mais um pouco e eu lembrei-me da questão do GDPR, que tinha acontecido ali há pouco tempo, e pensei como toda uma indústria tinha sido afetada por essa nova legislação e comecei a juntar 2 mais 2, essencialmente. Legislação e compliance pode ter um impacto muito grande na forma como uma empresa opera, por isso eu acho que senti que havia aí algum fit e senti que havia necessidade de haver uma solução para ajudar empresas a transacionarem. Hoje em dia a Cryptologic já não é uma coisa que se baseia só no MiCA de todo, a ideia mudou imenso desde essa altura, mas esse foi o precursor. Mas na altura tu tinhas algum interesse em cripto ou surgiu só mesmo do artigo? Não, já tinha. Eu comecei a ler muito sobre blockchain, talvez, acho que em 2020, na verdade, quando toda a gente estava parada em casa e houve... Acho que essa foi a altura também do Dodge, em que havia imensa gente a investir em cripto, havia o que eles chamam bull market, então acho que como toda a gente eu comecei a aprender mais aí. Antes disso já conhecia a tecnologia, para aí desde 2017 ou 2018, só que nunca tinha entrado muito a fundo, até porque estava no secundário e pronto, não tinha entrado a fundo. E qual foi a... Portanto, disseste que a ideia entretanto mudou, desde o início até agora, mas qual era a ideia inicial? Ou seja, o que é que vocês faziam mesmo? Era só ajudar as empresas? A ideia era ajudar as empresas, mas com um ênfase muito grande na Europa, porque o MiCA é uma legislação europeia, ok? Então, esse era o objetivo principal ao início. Acho que hoje em dia, e depois de conhecer melhor o espaço e estudar mais sobre o assunto, eu entendi que era uma coisa muito mais global. E agora não temos um ênfase tão grande na Europa. Mas continuam a fazer a mesma coisa? Ou seja, o propósito é o mesmo? Sim, o propósito é monitorizar transações de cripto, ativos digitais, e encontrar padrões associados a fraude. Ok. Portanto, vocês oferecem um serviço, no fundo. Yeah. E são vocês que fazem... Portanto, a empresa vai ter com vocês... imagina, eu crio uma empresa e vou ter com vocês e vocês tratam desse serviço por mim? Ou são vocês que veem problemas nas empresas e vão atrás deles? Não, então, essencialmente o que nós providenciamos é software, ok? Ou seja, tu és uma empresa que lida com criptoativos, ou seja, há transações, tens uma plataforma, uma carteira, ou és uma exchange, ou tens um protocolo descentralizado, e então tu tens necessidade de monitorizar estas transações que estão a acontecer sobre a tua alçada, não é? E certificares-te e provares perante reguladores que, como o Banco de Portugal, por exemplo, exato, que está tudo ok. Porque, pronto, como todos nós sabemos, criptomoedas têm uma tendência para estar associadas com lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo, mercados ilegais, porque proporcionam um anonimato muito grande, não é? Uma componente muito grande de anonimato. E por isso, tu enquanto empresa, tens essa necessidade de provar que está tudo bem e provares a ti próprio e aos teus clientes que está tudo bem, e nós somos um software que monitoriza essas transações e o faz de uma forma que é fácil para ti de perceber o risco, ok? Ou seja, está do lado da empresa, não está do lado de uma auditoria ou de um organismo legal ou qualquer coisa assim. Está do lado da empresa, mas obviamente está do lado, também existem auditorias e organismos legais que se certificam que a empresa está a fazer as coisas como deve ser. E a vossa ferramenta também pode ser utilizada desse lado, ou seja, pela parte da auditoria? Sim. Ok. Ou seja, não é só pessoal, não é pessoal porque é de uma empresa, mas não sou só eu que posso ver os meus dados. É exato. Ok, isso é incrível. Os dados na blockchain estão completamente abertos a qualquer pessoa que os queira ver, na verdade. Yeah. E vocês então, tendo tão pouca notoriedade, têm clientes a vir com vocês? Lá está, a mesma pergunta que fiz há bocado. Vocês não vão à procura de ajudar as empresas? Nós vamos à procura. É maioritariamente vocês vão? É maioritariamente, neste momento, sim. Ou seja, o que se chama outbound sales, basicamente. Yeah. E como é que fazem essa procura? Tipo, quais são os critérios para... Neste momento, não vamos à procura, per se. Ou seja, um dos nossos investidores, Outlier Ventures,
tem um portfólio muito grande de empresas que podem beneficiar deste serviço. Ok, por isso já E por isso nós pedimos uma introdução a alguém que esteja à frente da compliance ou do departamento de segurança dessas empresas, e é muito mais simples nesse sentido, ou seja, não preciso de andar à procura, por exemplo, na internet, top 10 empresas na área de cripto. precisam de ajuda. Sim, exato. Ok. É muito mais simples nesse sentido neste momento. Ok. Há pouca pesquisa de mercado, há mais uma vertente de prospecção no sentido de contactar as empresas que vocês já conhecem. Exato. Estão no vosso Exato. portfólio. E há interesse da parte das empresas em ter... Até agora eu diria que Interesse está a check-up. correr, Yeah. sim, que está a correr mesmo muito bem. Aliás, nós tivemos de mudar a nossa infraestrutura toda porque nós não estávamos preparados para a quantidade de gente que queria ou que Serviço. estava disposta a Isso é utilizar uma ao boa início. coisa para não se já preparado. Eu acho que sim também. Eu acho que estou bastante feliz com o progresso até agora. E como é que começaram, portanto, falaste dos investidores, mas como é que começaram, como é que levantaram voo? No início, Sim. acho que foi muito através da comunidade que existe cá em Portugal de empreendedorismo, e especialmente na área de Web3, que é a área em que ao fim e ao cabo se encaixa Cryptologic. a Cryptologic. Eu não consigo salientar o suficiente o quão estas pessoas são helpful e gostam de ajudar alguém que está a começar, e eu tive muita ajuda no início do João Nunes Rosado, da Startup Lisboa. É uma máquina a juntar pessoas, e eu tive a sorte dele me ajudar a encontrar imensas pessoas importantes neste ecossistema em Portugal, ao início do meu percurso, do percurso da Cryptologic, e acho que esse foi o maior precursor que eu consegui identificar from the top of my head. Ok. Só uma questão antes. Qual foi a vossa inspiração para este projeto? Ou seja, como é que vocês identificaram esta necessidade no mercado de cripto? Acho que foi maioritariamente através desse artigo. E Ok. depois de toda a pesquisa subsequente que eu Que fiz. veio daí? Yeah. Ok. Mas se eu tivesse identificado assim, um precursor, um ponto no tempo, eu diria que esse foi o O artigo. Yep. Ok. Mas olha, eu e a Francisca fizemos aqui uma pesquisazinha, e antes, agora vais ter que me ajudar em termos cronológicos. Eu vi que vocês já ganharam 2 prémios, um da Fintech House Scholarship em 2022, Start Summit 2023. Start Hack. Ou seja, Start Summit era uma conferência e havia um hackathon a acontecer em Ok. paralelo, ou seja, isto é bastante confuso. Eu também não sabia ao início. Ok. Então havia o Start Summit e nós participámos no Start Hack. Mas o que é que veio primeiro? Veio o investidor, ou vocês, por exemplo, foram primeiro à Fintech House e depois surgiu o investimento e foram... A primeira coisa que surgiu foi interesse de Outlier Ventures, foi no ok. o ano passado ainda. Depois foi a Bolsa, e depois o Start Hack surgiu completamente do nada. Houve uma amiga nossa da Junitec que encontrou o anúncio, a Mariana Nunes, mais outro shout-out, e depois ela convidou-me, a mim, ao Pedro e ao Manel, que somos neste momento a equipa da Cryptologic aqui em Portugal, e eu achei uma ideia fantástica. Havia uma bolsa para nós participarmos, então eu achei que era uma oportunidade fantástica de nós irmos lá enquanto equipa, porque era uma atividade boa de team building. Ir à Suíça, participar numa competição daquelas e vivemos juntos durante 3 dias, porque estávamos a partilhar a casa. Foi uma forma fantástica de nos chegarmos a conhecer melhor uns aos outros. Por isso, já me perdi qual era a pergunta, mas foi... Ou já seja, percebi. Veio primeiro Fintech House, primeiro Outlier Outlier Ventures, Ventures. depois Fintech House e depois competição. Ok. Falaste agora do Pedro e do Manel, certo? Que fazem parte da equipa da Cryptologic cá em Portugal. Vocês têm um CEO em Sydney. E Wollongong, Austrália. Ok. Mas consegues Acertamos falar... na parte da Austrália. Pá, no LinkedIn diz Sydney. O LinkedIn está-me sempre a levar para o lado errado. Ok. Não, mas a minha pergunta é, podes falar um bocadinho da vossa equipa, como é que surge também este CEO de tão longe, não é? E falar também um bocadinho sobre o que é que o Pedro e o Manel fazem em conjunto contigo, que és Claro. CEO. Juntaram-se na Startup Lisboa? Não, mas vou tentar dar-vos um walkthrough de todo Todo o processo. força. Basicamente, pouco depois de eu ter tido a ideia da Cryptologic, na altura eu ainda estava a trabalhar com outra pessoa
que já não está na fotografia. Ok. Ou seja, estava a trabalhar com o João, que era na altura, João Crisóstomo, que era na altura o CTO. Entretanto, ele afastou-se do projeto e eu tinha também começado a falar com o John. Nós conhecemos através do LinkedIn. E, ou seja, ele no início surgiu mesmo como uma figura de advisor, ou seja, ele dava conselhos no geral sobre, porque eu não tinha tanta experiência, não é? Eu ainda era um miúdo, ainda sou um miúdo na prática, e então ele surgiu como papel de advisor, no papel de advisor. Entretanto, ele foi ficando cada vez mais interessado e eu gostava de falar com ele, eu sentia que tinha imenso a aprender com ele, e acho que foi um pouco daí que surgiu depois ele entrar na equipa full time. E acho que foi assim que eu conheci o John na prática. Depois disso, eu já conheço também o Pedro Ribeiro, meu CTO, há imenso tempo, também da Junitec. Lá está, mais uma vez, pessoas que conhecemos no curso são mesmo muito importantes. E é engraçado porque eu e o Pedro começámos por ser um pouco rivais. Ele tinha um projeto também, ao mesmo tempo que eu também tinha outro projeto antes da Cryptologic, e nós estávamos um pouco a medir quem é que avançava mais. Era engraçado na prática. Tínhamos assim uma rivalidade Saudável. saudável, é isso mesmo. Mas eu acho que houve um dia em que eu pensei, é um bocado estúpido estarmos a competir, porque se nós Nos unirmos vamos ser melhores. se eu já sinto que esta pessoa e eu estamos a fazer tanto, não é? Para a nossa idade e tudo mais, em vez de estarmos a competir, se nos unirmos, nós íamos provavelmente fazer o dobro. Isto é uma ideia mesmo importante que eu também recomendo a qualquer pessoa que esteja a passar pelo mesmo pensar, que é, em vez de vermos alguém que está próximo de nós como um competidor e como parte da competição, tentar vê-los como um aliado e alguém que nos faça chegar ainda mais longe. E foi assim que eu conheci o Pedro, e depois eu convidei para estar no projeto na Cryptologic connosco, que ele também entrou full time. Ele e o John deram super bem, por isso foi um match perfeito, honestamente. Acho que hoje não havia nada que eu fizesse diferente no que toca à equipa. Mas tu até aí, desculpa, já conheceste o John, pessoalmente? Ainda não. Portanto, até hoje nunca se conheceram? Yeah. É só meramente online? Yeah. Ok. E onde é que o Manel entra aí? O Manel também era parte da Genitec. Ok. E ele era uma pessoa mesmo muito inteligente. Ele também foi daquelas pessoas que, quando eu o conheci a primeira vez, ele é muito descontraído e veste-se super de forma muito alternativa. Então foi mesmo engraçado quando eu o conheci, perceber que ele fazia estas coisas fantásticas com o código. Ele estava a construir na altura um compilador de JavaScript já com professor, ou seja, ele também estava super avançado. E foi mesmo, se conhecerem o Manel, é mesmo engraçado quando ele está a falar de código e quando ele está a falar de outra coisa qualquer, tipo o shift enorme que existe. E ele e o Pedro tinham uma química mesmo muito boa. Eles trabalham mesmo muito bem. Neste momento são eles que estão a tratar da tecnologia e a desenvolver o produto. Eles têm uma química mesmo tão boa e eles trabalham tão bem juntos. Quando o Pedro sugeriu a ideia de o termos na equipa da Cryptologic, eu achei que era match made in heaven. Ok? Então, sure. É Quais perfeito. são os cargos deles, já agora? Então, eu estou a tratar mais da parte administrativa, finanças, abordagem comercial, falo muito com clientes. O Pedro programa, essencialmente, ele faz o produto, o que é para mim, enquanto engenheiro, acho que é a parte mais importante. O John trata de fundraising, ou seja, falar com potenciais investidores, e o Manel ajuda ao Pedro e eles juntos são um duo dinâmico a construir o produto. A carteira de possíveis clientes que estavas a falar vem do John, então? Não? Vem muito neste momento dos nossos investidores, da Ok. Outlier Ventures, mas também do que chamam cold outreach, ou seja, falar com pessoas no LinkedIn, falar com pessoas no mail, eventos IRL, ou seja, eventos presenciais, são mesmo muito importantes para conhecer pessoas nesta área. Que o John vai a nível internacional ou uma coisa mais Para local? já é mais Portugal, porque Portugal neste momento é mesmo um ecossistema muito ativo de Web3. E É a Tech Hub da Europa. sem dúvida, há eventos todas as semanas, mais do que um evento por semana, e são oportunidades mesmo muito boas de conhecer pessoas na área. E diz-me só uma coisa, vocês têm todos o mesmo background? Tu, o Pedro e o Manel? Portanto, eles estão a estudar a mesma coisa?
Eu estou em eletro, eles estão os dois em engenharia informática e de computadores. Ok, portanto, eles são os experts da... Yeah, mais ok. ênfase na parte da programação e dos computadores. O meu curso é eletrotécnica e computadores, mas tem mais ênfase na parte da eletrónica. Eletrotécnica. Ok. Ok, e olha, isto é tudo muito giro, a química deve ser espetacular, mas de certeza que já houve aí algo Yeah. que correu mal. Bué. Eu e o Pedro temos uma coisa muito boa, mas também muito má. Isto no fundo é uma sessão de terapia. Yeah. Obrigado, super útil. Mas eu acho que nós ambos somos bastante casmurros, ou seja, somos bastante tipo, seguros da nossa opinião e temos bastante dificuldade, I guess. Às vezes somos bastante Chegar a um teimosos. consenso. Exato. Há uma animosidade. Yeah. Mas a outra coisa fantástica que nós também temos é que somos bastante racionais na forma como tomamos uma decisão. E por isso, se o outro tiver uma opinião melhor, nós temos sempre, nunca houve uma situação em que nós discordássemos a 100% e não fôssemos capazes de chegar a um acordo. Ou seja, nós temos uma abordagem tão analítica das diferentes hipóteses. Que é fácil dizer ou sim ou não. Exato. Ok. E o Manel fica a ver. Não, o Manel também participa, ativamente. Ele e o Pedro trabalham mesmo muito bem, essencialmente porque ouvem-se imenso e o Pedro também ouve imenso o que o A opinião do tem a dizer. Manel. Sem dúvida. Ok. E o John está ali às cegas, nem sequer sabe bem o que é que se passa cá em Portugal. Não. Nós falamos todos os dias, temos mais do que uma chamada, porque é muito importante. Meios passados, porque a hora não é a mesma. Yeah, exatamente, era isso que eu ia mencionar. A time zone é um efeito, tem tipo um efeito muito grande, honestamente. Então, às vezes, eu mudei um pouco o meu horário, o John também mudou um bocado o horário dele, de forma a nós conseguirmos estar overlap durante mais tempo. Tipo, Pois é, que o deviam nosso ter escolhido dia- uma pessoa mais perto. Yeah, Sim, exato. Mas não, escolheram uma pessoa... A questão Do é, outro lado. vocês também têm, além da faculdade, têm um full-time job. Os três. Sim. Yeah. Quer dizer, o Pedro deu dropout. Ah, ok. Yeah. O Manel agora está a fazer mestrado, então ele tem muito tempo livre, tem perfeitamente tempo És de o mais ter novinho, mestrado. então. Exato. Eles são Espera aí, também... tu e o Pedro. Não, o Pedro é mais novo do que eu. Ok. Ah, ok. Yeah. Ok. Mas, ok, para além dessas relações pessoais pá, que vão sempre surgir numa empresa, ainda para mais que são amigos, em termos de negócio, já surgiu aí algum obstáculo que vocês dissessem? Ou Epá, algum impasse. espera aí. Sem dúvida. Posso começar com... Primeiro, o momento da incorporação foi bastante difícil. Portugal, ou seja, criar a empresa na prática, Portugal já é um país que tem bastante burocracias, é um pouco complicado, e como nós tínhamos uma pessoa na Austrália que ia entrar como cofundadora, isso só torna a situação mais complicada. Então nós tivemos muito mais tempo do que eu estaria confortável em gastar com o processo de criar a empresa. E depois, no início também estávamos sujeitos a um contrato um pouco predatório, então também tivemos de nos desalinhar isso. Ou seja, logo eu acho que tivemos o processo e a viagem de começar uma empresa talvez das mais complicadas possíveis, ou pelo menos daquilo que eu ouço outras pessoas. Obviamente isto é mais uma vez experiência pessoal, exatamente por causa dessas questões ao início que acabaram por atrasar tanto o processo, e às vezes eu chegava a casa mesmo cansado porque estava a sacrificar imenso tempo da faculdade, como é óbvio, e nunca sabia se aquilo ia dar certo ou não. E ainda hoje tipo, é uma verdade da vida que nós não conseguimos adivinhar o futuro, e acho que isso era o que nos animava mais, era eu não ter uma certeza, Ok. ao fim e ao cabo. E como é que vocês se movimentaram nessas burocracias e questões legais? Tivemos a ajuda de uma pessoa fantástica na área, mais uma vez, pessoas, tipo, can't stress this enough, acho que ainda vou falar disto imenso, mas chama-se Miguel Diniz Lucas, e ele é um advogado muito especializado na área da blockchain. Ele agora acho que está na Taylor Wessing e na altura estava na Moraes Leitão, e ele é uma pessoa estupidamente prestável, mesmo eu gostei imenso de trabalhar com ele, e acho que foi a melhor pessoa que eu podia ter ao meu lado, ao nosso lado na verdade, para nos ajudar a navegar os mares da legalidade. Ok. Sim, para Os mares da legalidade é bom. Ainda sobre questões de obstáculos e impasses, vocês são todos muito jovens. Sentes que houve algum obstáculo relativamente a isso? Ao início eu acho que sim,
mas eu acho que se fores uma pessoa bastante séria, tu consegues passar a ideia e se tu realmente souberes sobre aquilo que estás a falar, souberes do que estás a falar, toda a gente te vai levar a sério. Diria, infelizmente, talvez mais lá fora do que cá dentro. Cá dentro, quando falo com Era isso que eu ia Com pessoal. perguntar. Ainda há um Yeah. bocadinho esse Clientes. estigma. ainda há um pouco a questão da idade, mais a falar com investidores. Lá fora, acho que sim, talvez por já estarem mais habituados a ver coisas deste género, não têm absolutamente problemas nenhuns. E achas que há mais essa questão com investidores do que com clientes? Honestamente, não sei bem. Ou seja, não tenho uma estatística Ok. certa, não tenho meios para comparar. Diria que sim, na verdade. Tem clientes portugueses sequer? Não. Pois, Ok. por isso é que é mais fácil. Fizemos pilotos com empresas portuguesas. Ok. Só para clarificar, nós neste momento estamos ainda a mudar a infraestrutura do produto para poder receber clientes. Ok. Ok. Ou seja, estão mais numa vertente de prospectar possíveis clientes. Sem dúvida. Ainda não têm uma carteira concreta. Exato. Ok. Exato. Porque também vocês são pouquinhos dar vazão. Se vierem É 3 difícil, clientes, sim. Sim, imagino que assim que levantar, que vocês estejam prontos para realmente receber clientes, A ideia é essa. haja uma avalanche influxo enorme. gigante. Exato. É isso que nós queremos que aconteça. E é isso que Uma parece avalanche. estar. Sim. Ok. E é avalanche isso de que clientes. parece estar prestes a acontecer. Mas voltando ao tópico da idade, ainda há situações em que, por exemplo, eu não gosto muito de falar isso, a não ser que me perguntem diretamente. Eu não gosto muito de mencionar, porque exatamente ainda tenho um pouco a insegurança de que não me levem tanto a sério por causa disso. E acho que é normal. Portanto não gostas de dizer a tua idade? A não ser que me perguntem diretamente. Se eu estiver numa chamada ou em algum ambiente mais formal ou mesmo informal, não gosto muito de falar sobre isso. Ok. Eu nem diria tanto que acontece tanto por telefone, porque eu acho que Era eles isso. conseguem perceber pelo discurso, mas tu consegues Sim, treinar o sim, discurso. sim, Eu sim, acho que sim. quando dizem, então vamos a uma reunião presencial, tu ainda pareces novinho. Ou ainda Yeah. não Se calhar não te aconteceu. dava Já 20, tiveste mas- reuniões presenciais com investidores, ou não? Já. Já? E sentes que há algum artrite inicial, as pessoas olham para ti e pensam, uau, É só um miúdo. Não, na verdade acho que não. Lá está, ao início talvez, e obviamente qualquer ser humano tira a primeira imagem que temos das pessoas, é a imagem física delas, e Claro. a primeira impressão é sempre visual, mas a partir do momento em que falamos, acho que saem da reunião, hopefully, com uma ideia diferente daquilo que tinham inicialmente. Ok, eu vou ter que fazer aqui uma pergunta porque eu estou super curiosa. Como é que tu, que tens uma ideia de um projeto e estás à procura de pessoas para fazer esse projeto, depositas a tua confiança numa pessoa, que neste caso é o John, que nunca viste, que não conheces, Yep. que está do outro lado do mundo? Eu agora estou super curiosa para perceber o que é que ele disse para te convencer. Não sei se é o percurso ou profissional. foi ao contrário, ou foste tu que o convenceste dele? Foi mais ao contrário, foi ele que me convenceu Ok. a mim e fui eu que o convenci a ele. Agora que penso nisso é bastante interessante. Mas acho que o que me convenceu, e se eu tivesse de atribuir dar pinpoint a uma conversa ou a algum tópico exato, foi, lá está, eu quando comecei isto ainda era mais novo e ainda tinha menos ideia do que estava a fazer do que tenho hoje. Normal. Como é óbvio, evolui-se ao longo do tempo. E então eu aí nessa altura era o mais comum que havia, era não me levarem absolutamente nada a sério. Como é óbvio, eu estou a falar com um puto, ele está-me aqui a falar de compliance e não sei o quê, eu vi as pessoas a fazerem cringe, como é óbvio. Mas ele não, ele levou-me sempre a sério, 100% do tempo, desde o primeiro segundo de chamada. E eu acho que isso foi mesmo muito importante para mim. E eu acho que, obviamente, também o pitch que eu fiz do projeto e a forma como eu mostrei e aquilo que já tínhamos feito até ali, o facto de haver produto, foi algo de certeza que o convenceu também. Mas falando do que me convenceu a mim, eu acho que foi isso. Eu acho que, e para mim, hoje em dia, há tanto trabalho feito remote que isso já nem é propriamente um problema. E eu gosto da cultura remote, apesar de gostar de trabalhar também presencialmente. Eu gosto da ideia de estar a trabalhar com pessoas.
Eu adoro perguntar no início de uma chamada onde é que a pessoa está nesse momento, porque eu gosto de sentir que no mesmo dia estou a falar com pessoas em 3 ou Sítios 4 diferentes. continentes diferentes. É incrível. Isso é um dos aspectos mais incríveis dos dias de hoje. Por isso, a ideia de estar online ou de não conhecer presencialmente, a mim, lá está, mais uma vez, a opinião pessoal, não me afetava particularmente. Ok. Pá, isso para mim é. Sei lá, é estranho. Eu entendo Tu estás a perfeitamente. trabalhar há tanto tempo, que já é um ano, para aí, ano e meio. Ah, não. Não, Não, é para aí há um ano. Menos de um ano. Pronto. Menos de um ano. Com uma pessoa que está do outro lado, tão longe, não tão disponível, não tão disponível porque estás a dormir e ele está acordado, que não conheces. Não, vocês arranjaram maneira de ter horas coincidentes? Ou não? Sim, é Ok. isso, é isso. Ou seja, há um esforço, como é óbvio, tem de haver, para termos mais tempo juntos e podermos falar de mais tempo. E acho que a questão de falarmos todos os dias, às vezes eu até falo mais com ele do que falo com o Pedro, porque o Pedro às vezes fica a trabalhar em casa ou alguma coisa do género, mas eu com ele faço questão de falar todos os dias. Aliás, como falei antes de ir para cá, fazemos mais ou menos ali pelas 9, fazemos Ele está a jantar? Por acaso, acho que agora a diferença são cerca de 7 ou 8 horas de diferença, mas ou seja, ele está a jantar, ou ainda está antes de jantar, ou já está depois de jantar, mas falamos sobre o que é que ele fez, sobre o que é que eu vou fazer. É diferente, é uma experiência diferente. Disseste-lhe que vinhas cá hoje. Yeah. Ele vai ouvir. Não vai perceber nada. Não vai perceber Não vai nada. perceber nada. Não, pá, traduzimos só para o John. Ah, ok. Yeah. Se tiver subtitles em inglês, se pudesse ter isso era top, por acaso. Não, nós fazemos dubbing. É na boa. Pronto. Vou ter que descer, já quero descer desde o início, desculpa lá. Estás pronta? Estou pronta. Vai. Vou beber água. Ok. Queres ver água? Não, Podes beba à ver. Não, vou deixar um bocadinho porque já está quase a acabar. Ah, mas queres Nós refil? arranjamos-te mais água. Ok, então eu vou Nós beber. arranjamos mais Yeah. água. Obrigado. O que é que eu te queria perguntar? Portanto, planos para o futuro. É a tal avalanche que estás a falar. É isso. Vamos fazer aqui pausa. Pausa para a água. Pausa para a água. Já aí vem. Obrigado. Podias ter feito ao pé do microfone, que era para só ouvir. Para só ouvir. ASMR. De nada. Vou deixar beber água para depois fazer a pergunta. Uhum. Mas faço. Obrigado. Portanto, o plano é a avalanche que tu falaste há bocadinho. Uhum. É para aí que querem que a Cryptology cresça. Neste momento, sim. Exato. E a nível geográfico, qual é o objetivo? É mesmo difícil dar pinpoint porque neste momento a forma como a regulação está feita, existe uma recomendação da FATF, ou seja, Financial Action Task Force, que basicamente diz para as empresas que trabalham nesta área fazer um esforço para impedir lavagem de dinheiro e etc. Ou seja, esse requisito, que é aquele que nós ajudamos mais particularmente, é bastante universal. Então não há necessidade, pelo menos para já, de nós nos preocuparmos muito com a jurisdição ou com o sítio onde a empresa está sediada, porque essa é uma coisa meio que global. Mas diria que neste momento estamos mais concentrados na Europa e nos Estados Unidos, ou pelo menos as empresas com quem falamos. E aqui uma cosquice, que eu vou ter que perguntar, não sei se vais poder responder. Já houve algum caso de vocês ajudarem uma empresa e ups, estão a fazer lavagem de dinheiro? Já houve um caso em que encontramos ameaças que não estavam identificadas ou atividade shady que não tinha sido ainda identificada pela empresa, o que por um lado foi bastante bom para nós porque prova que a nossa abordagem estava a funcionar. Então, isso é incrível Nós para temos vocês. uma abordagem um pouco mais focada em inteligência artificial e menos focada, pronto, nos métodos que são tipicamente utilizados. E sim, eu fiquei um pouco chocado, mas já estava à espera que projetos como aquele mais no início tivessem esse risco e tivessem um risco maior disso acontecer, porque não fazem um esforço tão grande como, por exemplo, uma Binance ou uma empresa maior. A Binance é uma exchange muito grande de cripto, para impedir este género de coisas acontecerem na sua plataforma. Esse é o problema que nós estamos a tentar resolver, é impedir que estes projetos mais pequenos, que não têm ainda a capacidade
se preocupar com questões como lavagem de dinheiro, consigam impedir isso de acontecer. Ok, mas tu achas que pode ser uma coisa propositada? Duvido, Mas honestamente. também pode acontecer sem querer. Sim, eu sem dúvida que na maioria das vezes acontece sem querer. Ou seja, lá está, a forma como a regulação está feita diz, façam um esforço para detectar isto e para prevenir isto, mas é bastante vaga nesse sentido. Ou seja, acontece escaparem ameaças, escaparem casos destes em que pronto, há atividades ilícitas a acontecerem, exatamente porque o esforço não é grande o suficiente. Ou porque os fundadores ou porque a equipa têm outras coisas em que se preocupar, como é normal. Não estão preocupadas tanto com a questão da segurança, é uma coisa que muitas vezes é deixada de lado e, no entanto, é mesmo muito importante. Mas por isso é que vocês existem também. Exato. Mas duvido que seja, muito provavelmente, são coisas que, por negligência, ao fim e ao cabo. Ok. E depois como é que é o pós? De ligar e dizer está aqui uma coisa um encontramos aqui bocadinho... uma coisa shady. Normalmente, isso depende bastante da organização. É uma coisa que depende muito, tem a ver com o risk appetite da organização, tem a ver com aquilo que ela está disposta a que aconteça, honestamente. Ok. Por isso, a abordagem varia muito. Eu diria que passa maioritariamente por tentar contactar o cliente em questão e pedir esclarecimentos. E nesse caso concreto? Foi bem os Não sei o que é que esclarecimentos? aconteceu. Mas vocês, ou seja, vocês identificam esse comportamento shady não antes de identificar. Vocês identificam e dizem à empresa, dizem à pessoa, ao vosso contacto dentro da empresa, olha, João, encontramos aqui uma coisa... Na verdade, como nós somos um software que o próprio pessoal da empresa utiliza, ou seja, eles é que encontram... o software... Exato. E eles tomam as medidas que quiserem tomar e nós, nesse sentido, tentamos ir um passo mais além e já dar-lhes as ferramentas para eles poderem depois Para atuar controlar. sobre esse risco. Ok. Então vocês não têm nenhuma obrigação legal, por assim dizer, de quando esses erros são identificados pelo vosso software, de alertar alguém Tanto quanto eu sei, isso é algo que está ao cargo da empresa. Exato. Ok. Esta foi uma pergunta difícil. Eu até fiquei meio... pronto, esta era uma pequena cosquice. Pronto. E então, é isso agora neste momento estão à espera. Portanto, é crescer até onde der. Exatamente. Eu acho que nós tentamos ter uma abordagem bastante lean, ou seja, ser o mais rápido possível a desenvolver o produto, ter o máximo contacto com o cliente possível, para aprender o mais possível sobre aquilo que ele precisa de resolver e fazer ship, ou seja, dar-lhes qualquer coisa para eles utilizarem ou para testarem o mais rápido e da forma mais eficiente possível. E queres continuar com isto pós-faculdade? Honestamente, eu não penso muito. Eu acho que tento focar um pouco mais No no momento. dia-a-dia, sim, e com objetivos a curto prazo. Ok. No que toca ao longo prazo, o que eu faço não é propriamente estabelecer um objetivo, mas criar várias opções dependendo do que possa e não possa acontecer. Ok. E olha, como tu sabes, o nosso podcast chama-se Bold Beginners. Bold Beginners. Porque vocês são de facto bold beginners, mas nós queríamos te fazer aquela pergunta típica do que é que dizem os teus olhos, mas sem dizeres o que é que dizem os teus olhos. O que é para ti um bold beginner? Ok, pelo sentido literal da palavra, eu acho que bold para mim é alguém que toma riscos e que se arrisca. Eu acho que é mesmo muito importante a capacidade de uma pessoa de tomar uma ação ou proceder a uma ação sem saber qual o outcome dessa ação. Eu acho que é das capacidades mais importantes que o ser humano tem. Por isso, para mim, isso é ser bold, é ser capaz de tomar um risco, não pensar nas consequências. Obviamente, até certo ponto, não é? E de forma saudável. Mas, para mim, isso é ser bold, ter a capacidade de tomar riscos, correr riscos, take risks. Estou a traduzir na minha cabeça, desculpem. Foi para ti esta, John. Take risks. E beginner é
tomar um risco pela primeira vez, porque eu acho que esse é o risco mais difícil de tomar. É o primeiro, a partir daí acho que fica mais fácil. Mas eu acho que o momento em que há mais incerteza, obviamente depois a incerteza diminui ao longo do tempo, mas obviamente o momento em que há mais incerteza, em que as coisas são mais perigosas, suponho eu, é no início. Por isso, esse é o ponto, é o ponto de dificuldade maior. Eu estou a tentar explicar melhor consigo, mas eu acho que o bold beginner é alguém que está tipo, no momento crucial de tomar o maior risco e o risco mais importante do resto do processo, qualquer que seja o processo. E tu consideras-te um bold beginner? Não vais dizer que não, que isto é o podcast. Sim, considero um bold Ok, beginner. obrigada. No entanto, eu sou bold, não sei. Não gosto de atribuir qualidades a mim próprio, mas eu acho que tive a capacidade de tomar um risco, definitivamente. E toda a gente à minha volta fazia questão de me lembrar disso. Por isso, algum risco eu devia estar a tomar. Uma vez que não gostas de dar qualidades a ti próprio, o Luís é um bold beginner, ok? Obrigado. Fica só assim, fica dito, porque tudo o que tu disseste que era um bold beginner, acho que foram coisas que tu próprio fizeste. Tu, o Pedro, o Manel. Sim. O John também. Na altura dele. Sim, como já tem alguma experiência, se calhar eu não diria beginner. Mas Diria confiar em advanced. acreditar Bold adventure. em 2 putos da universidade é bastante também. Acho que toda a gente. Não, tiro o chapéu. Hats off. Tiro o chapéu. Era daí que eu estava a dizer, porque não só é estranho para ti, como também é ele estar a depositar confiança em pessoas que estão Sem do outro dúvida. lado. É vice-versa, funciona para os dois. Yeah. Por isso era também por aí que eu fiz a pergunta. Para mim é estranho. E entretanto, íamos acabar com o bold beginner e vocês quiseram continuar. Portanto, É isso. Luís, obrigada. Obrigado eu por me terem recebido. Pronto, foi um prazer ter-te aqui também. Desejamos o maior sucesso para ti, para a CryptoLogic, para o Manel, para o Pedro, para o John, para todos. para toda a gente. E se quiseres voltar, já sabes a nossa morada. Ok, top. Pronto, É isto. está feito, malta. Conseguimos. That's a wrap. Estás bem? Foi muito cringe. Eu estou top. Este é o Bold Beginners. É o Bold Beginners, o podcast com a Francisca e a Marta. Talvez te interesse. Mas isto é sobre os jovens empreendedores, certo?